Filhos meus, ó aquele velho bordão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos aqui para concluirmos a nossa aula sobre o Império Bizantino. Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos gerais desse Império Bizantino. E a gente começa falando sobre política. Lá no mundo bizantino vigorava o quê? Uma monarquia absoluta e teocrática, tá? Como assim, Morse? Nós não podemos nos esquecer que no mundo antigo não havia uma diferença muito nítida entre política e religião. Até na verdade, para se legitimar, justificar a concentração de tantos poderes nas mãos de uma só pessoa, precisavam do quê? Da religião, tá? O imperador bizantino, ele era simultaneamente, tá? O quê? Chefe de Estado e chefe da igreja. Ele exercia ao mesmo tempo duas funções distintas, tá? Ele cuidava dos assuntos administrativos e ele interferia demais nos assuntos ligados à igreja. Alguns historiadores, inclusive, eles denominam essa política do imperador como cesaropapismo, tá? César, porque era o título dado aos imperadores, ao chefe maior do Estado. Papa, porque era o título dado ao chefe da igreja lá em Roma, tá? 5 famílias governaram o Império Bizantino. Quais foram elas? A Teodosiana, que na verdade é a dinastia Ilíria, a última grande família a governar o Império Romano naquilo que nós chamamos de Baixo Império. O Teodósio, que criou o Império, quando dividiu o Império Romano em duas partes, ele era dessa dinastia. A Leonina, a Justiniana, esta família marca o apogeu do Império Bizantino, a Heráclida e a Isáurica. Não existiam regras muito claras para a sucessão ao trono, não. Tá? Quando o imperador bizantino morria, parece que todo membro da família real acabava tendo um certo direito ao trono. Isso acabou resultando em muitas intrigas palacianas, isso acabou resultando em muitas guerras civis que, de certa forma, ajudaram muito, colaboraram muito para o quê? Para a decadência do Império Bizantino. O imperador, ele não governava sozinho, não. Havia toda uma máquina administrativa, vasta, burocrática, mas muito eficiente, tá? Que era recrutada justamente aonde? Entre a nobreza militar, entre os grandes proprietários de terra que tinham forte tradição militarista, e o alto clero ortodoxo, que tinha grande influência sobre o povo. O apogeu do império se dá durante o reinado de Justiniano. Tá? Durante esse momento, o Império Bizantino vai atingir a sua extensão territorial máxima. Muito se deve a quê? Ao brilhantismo do general Belisário, uma espécie de braço direito do Justiniano, tá? Muitos, inclusive, consideram ele, alguns historiadores, né, consideram o Belisário uma espécie de Júlio César do Império Romano do Oriente, tá? Também durante o governo do Justiniano, tá? Deu-se a elaboração daquela que é considerada uma das mais importantes obras jurídicas do mundo antigo. O quê? O Código de Justiniano. O que foi esse Código de Justiniano? Na verdade, foi uma revisão profunda das principais leis e dos principais decretos dos mais importantes imperadores romanos. Se grande parte das leis romanas, da jurisdição romana sobreviveu ao tempo, chegou até nós, tá? Muito se deve a esse código aqui. Uma obra que muito é lembrada quando se fala de Justiniano é a construção da Igreja de Santa Sofia, tá? A Igreja de Santa Sofia, ela foi planejada, a planta foi elaborada por dois grandes arquitetos, Antênio de Trales e Isidoro de Mileto. É uma planta praticamente quadrada, ela tem uma única grande cúpula, tá? Que tem 31 metros de diâmetro e se encontra a 65 metros de altura. Esta obra aqui, essa planta aqui, tá? Ela acabou servindo posteriormente de modelo para a construção de várias outras igrejas bizantinas e de muitas mesquitas muçulmanas. Quando os turcos otomanos conquistaram Constantinopla, eles ficaram impressionados com essa construção aqui. Quando a obra ficou pronta, ela foi construída entre 532 a 537, tá? O próprio Justiniano, ele percebeu que ele havia imortalizado o seu nome. Dizem que na missa inaugural ele teria dito uma frase: Salomão,
eu o superei, fazendo uma referência, tá, a que a mais famosa obra arquitetônica construída pelos judeus lá na antiguidade, o Templo de Jerusalém ou o Templo de Salomão, tá? Em matéria de economia, o mundo bizantino, ele era de base comercial e industrial. O Estado intervia muito na economia, tá? O Estado, ele concedia monopólios, ele fiscalizava a qualidade dos produtos, ele tabelava preços, ele tabelava salários. O Estado monopolizava alguns setores, tá? Como assim, Morse? Empresa estatal? Como dizia a sábia dona Benta do Sítio Capão Amarelo, não existe nada de novo sob o sol que ilumina a terra. Alguns setores da economia bizantina eram controlados exclusivamente pelo Estado. Construção naval, produção de armas, mineração, pesca, tá? Eram atividades exercidas por empresas do Estado. De certa forma, o imperador bizantino era também um mega empresário. As terras produtivas, elas estavam ou nas mãos da poderosa nobreza militar, tá? Ou do alto clero, os dois grupos que ajudavam o imperador na manutenção da ordem. Não se esqueça que era justamente nessa nobreza militar e nesse alto clero que o imperador recrutava o quê? Os membros da máquina administrativa, tá? Na cidade perdurava o trabalho assalariado, no campo perdurava o trabalho servil. O Império Bizantino tinha escravos, tá? Mas não era uma economia tão dependente do trabalho escravo quanto fora o Império Romano do Ocidente no seu apogeu. Tá? Escravos eram usados mais ou nos serviços domésticos ou prisioneiros de guerra que eram mandados para serviços pesados como a mineração. Tá? Em matéria de sociedade, era uma sociedade estratificada, complexa, diversificada. De certa forma, ela podia ser dividida em classes superiores, classes medianas e classes inferiores. Tá? No topo da pirâmide, né, social bizantina se encontrava quem? A família real. Logo abaixo dela, quem? Os conselheiros de Estado, o alto clero ortodoxo, a nobreza latifundiária militar, uma burguesia empresarial um tanto quanto dinâmica, banqueiros, grandes comerciantes, armadores, que eram os donos dos navios mercantes, grandes empresários e assim por diante. Classes médias, tá? Ali estava quem nessas classes médias? Estavam ali os baixos funcionários do Estado, tá? Estavam ali comerciantes e artesãos, estavam ali profissionais liberais, tá? De várias categorias, médicos, arquitetos e assim por diante, professores, engenheiros, tá? E também estavam os soldados que serviam ao exército. Nas classes inferiores, os servos e os escravos, tá? Religião. Como eu falei para vocês, tá? Era da vontade do Teodósio, quando dividiu o império, tá? Que os dois mantivessem o quê? As mesmas leis e a mesma igreja. Mas com o decorrer dos tempos, surgiram uma série de disputas entre o clero bizantino e o clero romano. Ali pesaram fatores de ordem teológica, de ordem política, de ordem econômica, que acabaram desgastando muito as relações dessas duas igrejas, a romana e a bizantina. Tá? Entre os fatores que contribuíram para esse distanciamento, nós podemos falar o quê? O autoritarismo do Papa, os bispos no Oriente não aceitavam numa boa que o Papa, lá na Itália, uma Itália decadente, tão distante, tá, interferisse muito na administração que eles tinham em suas dioceses. Por outro lado, o césaropapismo. Nem o Papa, nem o clero romano viam com bons olhos a constante interferência do imperador bizantino nos assuntos religiosos, tá? A interferência do poder temporal nos assuntos de ordem espiritual. Por outro lado, a questão monofisista, que é uma questão de ordem teológica. Segundo a Igreja Católica, Jesus teve duas naturezas, a humana e a divina. A Igreja Bizantina, mais mística. O Oriente sempre foi mais místico. Eles não reconheciam a natureza humana de Jesus. Eles reconheciam apenas a natureza divina.
E por fim, a questão iconoclasta, tá? A Igreja Católica, ela tem desde o início da sua história uma forte tradição de decorar os seus templos com imagens escultóricas de santo, escultóricas e pictográficas, tá? O imperador bizantino Leão III, lá em meados do século VIII, ele proibiu que as igrejas bizantinas fossem decoradas com imagens escultóricas, esculturas, tá? De santos, tá? Isso acabou, de certa forma, também contribuindo, tá? Para quê? Para acirrar os debates teológicos entre a Igreja Ocidental e a Oriental. Fato é que no ano de 1054 acabou ocorrendo o quê? O grande cisma do Oriente. As duas igrejas, elas romperam definitivamente. Nasce então a Igreja Católica Apostólica Romana, sob a chefia absoluta do Papa, e a Igreja Ortodoxa Grega, também conhecida como Igreja Bizantina, sob a autoridade do Patriarca de Constantinopla, que não exercia um poder sobre essa igreja tão absoluto, tá, quanto o Papa exercia sobre a Igreja Católica. O poder do Patriarca de Constantinopla era mais simbólico do que real, tá? Durante a Quarta Cruzada, entre 1200 e 1204, exércitos cristãos que foram enviados para o Oriente para proteger o quê? Os cristãos do Oriente das investidas do mundo muçulmano em expansão, acabaram saqueando a cidade de Constantinopla. Isso acabou contribuindo ainda mais para o distanciamento entre essas duas igrejas. Esse Império Bizantino conheceu seu apogeu durante o reinado de Justiniano. Mas logo após a morte de Justiniano, esse império iniciou um longo processo de decadência. Mergulhado em disputas palacianas, querelas religiosas, atacado constantemente por vários povos que viviam às suas fronteiras, búlgaros, persas, muçulmanos, turcos, o império gradativamente ele definhou. No ano de 1453, Constantinopla acabou sendo conquistada pelos turcos otomanos sob o comando do sultão Maomé II. Tá? A partir de então, a cidade, que tinha sido a capital do Império Romano do Oriente, passou a ser uma cidade turca, tal qual ela é ainda hoje. Em 1930, os turcos mudaram o nome da cidade, de Constantinopla para Istambul. Moçadinha, beijo, um abraço para todos vocês. Beijão!